Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia. Quinta-feira, 3 de junho de 2021. São 7 horas e 30 minutos aqui em Brasília. Que prazer ter você em nossa companhia em mais um Repórter Nacional. Eu sou Miguelzinho Martins e falando em companhia, ao meu lado na apresentação, Monique Castilho. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia também a todos que nos acompanham pela TV Brasil e pela Rádio Nacional. Pelos próximos 25 minutos, vocês ficam com a gente acompanhando as principais informações do Brasil e do mundo. E não esqueçam do nosso convite para também nos acompanhar no YouTube em Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. Vai lá, acesse, são mais opções para vocês estarem em sintonia com a gente. Aí você vai conferir aqui no Repórter Nacional. Prédio de 4 andares desaba no Rio de Janeiro e deixa feridos. Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro garante: vai ter vacina para todo mundo até o fim do ano. Sai o calendário de jogos da Copa América. E ainda, hoje é Dia Nacional de Mobilização em Defesa do Rio São Francisco, o nosso velho Chico. Começamos indo direto ao Rio de Janeiro. A Tâmara Freire está na linha com a gente e tem notícia sobre o desabamento de um prédio na Zona Oeste nessa madrugada. Oi, Tâmara, conta pra gente o que aconteceu e qual a situação no momento. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, Monique. Nesse momento, as equipes de salvamento estão fazendo os trabalhos de resgate, então a gente tem números ainda um pouco incertos sobre o total de vítimas. O Corpo de Bombeiros confirmou que 3 pessoas já foram retiradas dos escombros com vida e levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Além disso, outras 3 pessoas foram localizadas, mas ainda sob os escombros, e uma dessas pessoas, uma mulher, informou aos militares que há pelo menos mais 2 pessoas soterradas, aí incluindo uma criança. Esse desabamento ocorreu na madrugada de hoje. Os primeiros relatos dão conta de que os vizinhos começaram a ouvir alguns estalos, então o prédio desabou por volta de 3h20 da manhã. Houve também incêndio no local, mas esse fogo já foi controlado. Esse prédio tinha 4 andares, fica na comunidade de Rio das Pedras, nesse bairro que é em Itanhangá, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a gente ainda não tem uma informação sobre a situação dos prédios ao redor, mas há muitos edifícios próximos, inclusive esse prédio que caiu, ele fica parede com outro prédio onde também viviam pessoas, então a Defesa Civil já chegou no local para fazer esse trabalho de isolamento e de avaliação de toda essa região, mas a situação ainda é um pouco confusa. Nesse momento tem muita gente ao redor do acidente, né, parentes, amigos, pessoas em busca de informação das pessoas que moravam nesse prédio. Então o local foi interditado para que as equipes possam trabalhar com segurança. O trânsito na região está completamente interditado. A gente vê também equipes da Light, que é a companhia de energia aqui do Rio de Janeiro, e da Sete Rio, que é a companhia que organiza o tráfego, atuando no local, além, né, da equipe do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. E a recomendação, claro, é que as pessoas deixem as equipes de salvamento trabalhar para a gente ter um resultado menos negativo possível dessa tragédia que ocorreu aí no Rio de Janeiro. A gente lembra, para finalizar, que essa comunidade de Rio das Pedras, ela fica na Zona Oeste, bem próxima da comunidade da Muzema, que foi um local onde a gente teve outro desabamento em abril de 2019, que aí, nesse caso, infelizmente, deixou 24 mortos. No caso da Muzema, a gente já sabe hoje que se tratava de uma construção irregular, que tinha sido construída por um grupo de milícia, que, infelizmente, é uma coisa muito comum em toda essa região da Zona Oeste. Ok, obrigado, Tâmara, bom dia, e a gente continua acompanhando esse assunto e volta com outras informações a qualquer momento. Momento Saúde. O presidente Jair Bolsonaro foi ao rádio e à TV ontem e disse o seguinte: olha, todo mundo que quiser se vacinar vai ter a vacina garantida até o fim do ano. Ele ainda comemorou o acordo de transferência de tecnologia para a produção de imunizantes aqui no Brasil, um desses acordos assinados com a AstraZeneca no início da semana, né? Até falamos disso aqui ontem no jornal, e a distribuição para os estados. A repórter Cariane Costa acompanhou. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o número de mortes vítimas do coronavírus no Brasil. Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde alcançou nesta quarta-feira a marca de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid distribuídas a estados e municípios e afirmou que quem quiser se vacinar vai poder ser imunizado ainda este ano. Neste ano,
Todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas 5 países que produzem vacina contra o Covid no mundo. O presidente da República também fez um balanço de sua gestão ao longo dos últimos 2 anos e destacou a aprovação de projetos como a nova Lei do Gás, a independência do Banco Central e o Marco Fiscal. O presidente comemorou a implementação de programas como o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, criado em maio de 2020 para socorrer com empréstimos e juros menores micro e pequenos empresários que tiveram os negócios afetados pela pandemia. Durante o pronunciamento, Bolsonaro aproveitou para reforçar que a Copa América está confirmada no Brasil e afirmou que serão seguidos os protocolos sanitários para a realização da competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. E em São Paulo o cronograma de vacinação é um pouco diferente. O governo disse que quer imunizar todos os adultos até o final de outubro. E garante que mesmo que haja algum atraso na entrega das vacinas, essa meta pode mesmo ser cumprida. Eliane Gonçalves. São Paulo vai vacinar contra a Covid-19 toda a população adulta até o dia 31 de outubro. A promessa foi feita pelo governador do estado, João Dória, nessa quarta-feira. Toda a população do estado de São Paulo será vacinada até 31 de outubro. Questionada se a previsão pode ser cumprida, a coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Rejane de Paula, disse que o cálculo foi feito a partir do cronograma de distribuição de doses de vacina do Ministério da Saúde e levando em consideração eventuais atrasos na entrega. Olhando para o que está no site do Ministério, nós trabalhamos com uma redução baseada nos meses que o Ministério da Saúde tem reduzido o quantitativo de vacinas e temos a certeza que se a entrega for feita de acordo com aquilo que está projetada pelo Ministério, uma possível até redução de doses, nós poderemos sim completar o calendário vacinal e vacinar de 18 anos acima todos os brasileiros de São Paulo até o final de outubro. A partir da próxima segunda-feira começam a ser vacinadas as pessoas entre 18 e 29 anos que tenham comorbidades ou que tenham alguma deficiência permanente e recebam o BPC, o benefício de prestação continuada. A expectativa é concluir ainda em junho a vacinação de todos os grupos prioritários. E no próximo sábado, a Secretaria de Saúde vai fazer um mutirão para tentar aplicar a segunda dose das vacinas nas pessoas que ainda não compareceram. A estimativa é que 444 mil pessoas estejam nessa situação em todo o estado de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Enquanto isso, o Brasil corre para ganhar autonomia na produção de vacinas. Ontem, a Fiocruz deu mais um passo nesse sentido. Recebeu banco de células e de vírus para o IFA, que é aquele insumo essencial para a fabricação do imunizante. E um detalhe, as primeiras doses 100% nacionais já têm data para serem entregues. Outubro. Fabiana Sampaio tem mais informações. A Fiocruz recebeu nesta quarta-feira 2 bancos, um de células e outro de vírus, para a produção do ingrediente farmacêutico ativo 100% nacional da vacina contra a Covid-19. Os bancos são considerados o coração, a base para a produção do IFA e da vacina e concretizam a transferência de tecnologia entre a instituição e a farmacêutica AstraZeneca, que assinaram um contrato nesta terça-feira. O material vindo dos Estados Unidos desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A Fiocruz ainda vai receber outras remessas desses materiais, mas depois eles também poderão ser produzidos na fábrica de Biomanguinhos. Na prática, essa transferência de tecnologia está ocorrendo desde o ano passado. A fábrica de Biomanguinhos já passou por adaptações e adquiriu equipamentos para a incorporação da tecnologia. No entanto, ainda será preciso solicitar a alteração no registro da vacina, incluindo o novo local de fabricação do IFA, e a produção do IFA nacional passa por uma série de etapas que duram alguns meses. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, reafirmou que com essa transferência, a fundação ganha autonomia na produção da vacina. Com esse acordo de transferência de tecnologia, vamos garantir a autonomia para além desse ano. Acho que esse é o primeiro ponto importante, porque sabemos que vai haver uma contínua necessidade dessa vacina
e não estaremos mais dependentes do IFA. A previsão é que as primeiras doses 100% nacionais da vacina contra a Covid-19 sejam entregues em outubro ao Programa Nacional de Imunizações. O diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma, garantiu que no segundo semestre a instituição vai entregar cerca de 100 milhões de doses do imunizante. Nesse momento, a gente está prevendo entregar com o IFA nacional algo em torno de 50 milhões de doses. Outros 50 milhões de doses viriam com o IFA importado. Nesta semana, a Fiocruz deve alcançar a marca de 50 milhões de doses entregues ao Ministério da Saúde, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. E olha, o Butantan deve receber uma nova remessa de IFA agora, fim de junho. A previsão é de um novo carregamento de 6 mil litros, o que vai ajudar na produção de mais de 10 milhões de doses. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, aceitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para abertura de inquérito envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é suspeito de crime de advocacia administrativa, de dificultar a fiscalização ambiental e impedir ou atrapalhar a investigação de infração penal envolvendo organização criminosa. A gente lembra aqui que há 2 semanas, Salles também foi alvo da Operação Aquanduba da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa operação investiga um suposto esquema de facilitação para exportação de madeira ilegal. Procuramos, claro, a assessoria do ministro, que disse o seguinte, que o inquérito vai demonstrar que não há, nem nunca houve, crime nenhum. Repórter Nacional. Vamos aproveitar o feriado para ir até Paris. Quem já está na linha com a gente é a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Oi, Adriana, bom dia. Quais são os destaques? Bom dia, Monique. O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, se prepara para conquistar a confiança do parlamento depois de ter concluído um acordo para a formação de um governo de coalizão composto por 8 partidos de um amplo espectro político, da extrema esquerda a ultranacionalistas, passando pelo centro e por um partido da minoria árabe do país, algo inédito na história de Israel. O novo governo conta com 61 das 120 cadeiras do parlamento, o mínimo necessário para sua aprovação. Como líder do maior partido que ficou fora dessa aliança, o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve se tornar o líder da oposição parlamentar. Ao que tudo indica, o novo primeiro-ministro de Israel será Naftali Bennett, líder do partido ultranacionalista de direita, Yemina, mas ele fará dupla com o atual líder da oposição, o centrista Yair Lapid, um ex-âncora de telejornal que ingressou na política há uma década. A pergunta no ar é se esse tipo de rotação dará certo. Ela tem precedente na política israelense, mas nem sempre com sucesso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não descarta uma possível retaliação contra a Rússia após a descoberta de um ataque cibernético contra a subsidiária americana da JBS, a gigante brasileira do processamento de carnes, questionado por um jornalista se medidas seriam tomadas contra funcionários do governo do presidente russo, Vladimir Putin, durante o encontro que eles terão este mês em Genebra. Biden respondeu que está examinando a questão com atenção. A JBS diz que suas fábricas estarão operando quase em plena capacidade a partir desta quinta-feira. E os ministros da Saúde do G7 se reúnem hoje e amanhã em Oxford, na Inglaterra, para discutir o compartilhamento de vacinas com os países pobres e formas de identificar com mais precisão e rapidez os riscos sanitários provenientes de animais e da degradação do meio ambiente. Mais de 2 bilhões de doses de vacinas anti-Covid já foram administradas em todo o mundo, menos de 6 meses após o início das primeiras campanhas de imunização, em dezembro passado, segundo uma contagem da AFP. E a Conferência de Doadores conseguiu ontem em Genebra arrecadar quase 2 bilhões e 400 milhões de dólares em doações para o sistema COVAX da OMS. É com vocês no estúdio. Obrigada, Adriana.
Sabe o Pronamp, aquele programa de apoio a micro e empresas de pequeno porte? Então, ele agora é permanente. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Para quem não lembra, o Pronamp foi criado em maio de 2020 para ajudar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter os empregos durante a pandemia, mas foi encerrado no fim do ano. Aliás, nesse período, ele disponibilizou mais de 37 bilhões de reais em financiamentos para quase 520 mil micro e pequenos empreendedores. Falando em crise e ajuda na pandemia, vamos ouvir agora a 4ª reportagem da série sobre a economia familiar. O repórter Lucas Por Deus Leão conversou com donos de pequenos negócios e conta pra gente como eles estão se virando para pagar as contas e fugir das dívidas. Evileide Cerqueira trabalha há 30 anos no próprio salão de beleza no Distrito Federal. A clientela já consolidada lotava o local nas sextas e sábados. Mas a pandemia do novo coronavírus interrompeu essa rotina. Na semana, tem dia que eu não recebo ninguém. Praticamente é 1, 2. Numa sexta-feira, antes da pandemia, eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite. Agora, hoje, eu atendi uma cliente só. A renda conjunta da família de Evileide chega hoje a pouco mais de 3 salários mínimos. Uma redução de 40% em relação a antes da pandemia. O que mudou os hábitos de consumo da família. Eu tive que fazer vários cortes, né? Troquei carne por frango, por ovo. Deu uma grande economia, senão não dá. Apesar dessas mudanças, Evileide não conseguiu evitar o acúmulo de contas atrasadas. Nesse caso, a especialista em finanças pessoais Diana Lima, da Universidade de Brasília, recomenda que a família tente se antecipar a um possível corte no fornecimento de serviços básicos, como luz e água. Às vezes, dívidas pequenas mesmo, como conta de água e luz, oneram muito a família, dependendo da classe social que ela pertence, e ela vai deixando de pagar. Então, de repente, vale a pena ir lá na empresa de energia elétrica, na empresa de água, negociar esses pagamentos atrasados. A especialista diz que o ideal é que toda família tenha uma reserva de emergência para situações imprevistas, como essa da pandemia. Mas nem sempre isso é possível, como explica Evileide. Porque vem muitas contas, né? Água, luz, telefone, internet, pagar INSS, porque não sobra mesmo pra gente poupar. Quem dera, né? Supermercado, do jeito que tá, tudo caríssimo. Uma pessoa que não tem esse emprego bom, que vive assim, trabalhando autônoma, não dá. A economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lena Lavinas, que estuda o endividamento das famílias, explica que a falta de poupança alcança a maioria das pessoas. O grau de poupança da sociedade brasileira é muito baixo. Não é porque as pessoas gastam excessivamente, é que elas têm rendimentos baixos para cobrir o conjunto das suas necessidades essas cuja despesa, cujos custos são crescentes. Enquanto os clientes não voltam a frequentar o salão como antes, Evileide vai se equilibrando entre uma despesa e outra, evitando, segundo ela, contrair dívidas no banco até as coisas melhorarem. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. E agora vamos falar de um queridinho do Brasil. É o Rio São Francisco, que recebe o apelido carinhoso de Velho Chico. O maior rio do país, que carrega suas águas por quase 3.000 quilômetros. E hoje é Dia Nacional de Mobilização em Defesa dele. Acompanhe na reportagem especial de Daniela Longuinho. O Rio São Francisco tem 168 afluentes e é o maior rio inteiramente brasileiro. Ele percorre 2.863 quilômetros, passando por 6 estados. 18 milhões de brasileiros dependem de suas águas. E para chamar a atenção para os problemas enfrentados pelo rio e sua bacia, a campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico chega ao 7º ano.
As carrancas, que são esculturas com figuras assombrosas, eram usadas nas embarcações para espantar as feras do rio e os perigos da travessia. O escritor e professor de literatura da Universidade Federal da Bahia, Aurélio de Lacerda, fala que o Velho Chico não é só o rio da integração nacional. O Rio São Francisco é uma personagem, e como personagem tratada na literatura de cordel, nos causos, nas cantigas, essa personagem conta os seus dramas, conta também as suas festas, o seu progresso. As águas do São Francisco estavam a pôr. Imaginem as histórias e lendas contadas pelos 70 mil índios de 32 povos que habitam a bacia do Velho Chico e pelos quilombolas, ribeirinhos, barranqueiros e pescadores. Além de toda essa diversidade cultural, o Rio São Francisco é um grande impulsionador da economia dos municípios situados ao longo de seu percurso. É o que afirma a pesquisadora da Embrapa, Maria Auxiliadora Lima. O transporte de cargas, produção de energia elétrica, piscicultura e turismo estão entre os potenciais do rio, segundo ela. Mas, para a especialista, a atividade agrícola é o carro-chefe do Velho Chico, com destaque para a agricultura irrigada. Então, essa agricultura irrigada representa um elemento fundamental para a economia, né? O principal gerador de renda e desenvolvimento para as comunidades, para a região, para os municípios no entorno dessas áreas irrigadas, e tem trazido benefícios sociais importantes. Para fazer parte da mobilização e conhecer mais sobre a ação, acesse www.viricarranca.com.br. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Esportes. E vamos falar de Copa América. Depois da confirmação do campeonato aqui no Brasil, a Conmebol divulgou a tabela de jogos. Vamos dar um spoiler aqui? É que a estreia vai ser no dia 13, domingo da outra semana, aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha. E o encerramento no Maracanã, no Rio de Janeiro, dia 10 de julho. Mas vamos deixar para o Lincoln Chaves explicar melhor para a gente. A Confederação Sul-Americana de Futebol divulgou os horários e locais onde serão disputados os jogos da Copa América, que foi transferida para o Brasil. A estreia da seleção de Tite será no próximo dia 13 de junho, um domingo às 6 da tarde, contra a Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O formato da competição não foi alterado. As 10 seleções do continente estão divididas em 2 grupos com 5 times e os 4 primeiros se classificam às quartas de final. O Brasil está no grupo B e, além de Venezuela, terá pela frente o Peru, a Colômbia e o Equador. Os duelos contra peruanos e bolivianos, nos dias 17 e 23, respectivamente, serão às 9 da noite no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O embate com os equatorianos será dia 27, às 6 da tarde, no Estádio Olímpico de Goiânia. A seleção pode seguir na capital goiana ou voltar a Brasília ou Rio de Janeiro nas quartas, de acordo com a posição na chave. O adversário virá do grupo B, que tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. As semifinais serão no Newton Santos e no Mané Garrincha, a disputa do terceiro lugar em Brasília e a decisão no dia 10 de julho às 9 da noite vai ser no Rio, mas no estádio do Maracanã. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional. Repórter Nacional. E hoje, feriado de Corpus Christi, a gente já sabe, muitas pessoas pegam a estrada, aproveitam para viajar. Mas a Polícia Rodoviária Federal está nas ruas para fiscalizar as estradas federais. O policiamento e a fiscalização ficam reforçados até o fim da noite de domingo. Nesse período serão feitas ações de patrulhamento, com foco nos locais e horários de maior incidentes de crimes ou acidentes graves. E para quem pretende encarar uma estrada ou um aeroporto, fica a dica. Ainda estamos na pandemia, viu, gente? Os cuidados devem continuar. Máscara, álcool em gel 70%, distanciamento. Cuidem-se, pessoal. E bom feriado. E para encerrar, vamos falar de Mega. O prêmio está acumulado. Não é aquela bolada, né, de 95 milhões sorteada no sábado, mas também enche os olhos. 7 milhões de reais. E dá para sair do aperto bonitinho, não é? Se dá. Confira as dezenas sorteadas nessa quarta-feira. 05, 18, 29, 35, 43 e 44.
7 horas mais 54 minutos e a gente fica por aqui. Nos encontramos de novo amanhã às 7h30 da manhã em mais um Repórter Nacional. Mas vocês continuam com a gente aqui na Rádio Nacional, onde tem muita música e informação, e na TV Brasil, onde você fica agora com Brasil em Dia. Uma ótima quinta-feira para todos e um bom feriado. Tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.